marca um encontro com Saulo ali. Então ele conversa ali algumas coisas com Saulo, e a partir daquele momento Jesus direciona Saulo, dizendo que ele iria, né, para uma determinada residência, numa rua chamada Direita. Ele ia se hospedar ali e que algumas coisas aconteceriam. Deus já prepara Ananias, prepara o coração de Ananias, para que Ananias pudesse ir na residência onde Paulo estaria, para que Ananias pudesse colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo, para que ele pudesse retomar sua visão, porque ele perdeu a visão quando ele teve aquele encontro, retomasse a visão e pudesse ouvir e conhecer mais um pouco desse Jesus, a quem ele havia tido um encontro tão impactante que fez com que ele ficasse cego e caísse no chão. Ananias chegando ali, a Bíblia vai dizer que 3 dias depois, Saulo estava orando. Então, 3 dias depois desse acontecimento, desse encontro com Jesus, Ananias chega nessa casa, vê Paulo orando, e ele fala de Jesus para Paulo, e naquele momento Paulo é batizado. A única pessoa na Bíblia que demorou 3 dias para ser batizado foi o apóstolo Paulo, porque as outras pessoas foram batizadas com a mesma roupa que elas estavam vestidas. Elas foram batizadas no mesmo instante que aceitaram Jesus. Não tinha catecúmeno, não tinha estudo de catecúmeno, não tinha estudo disso, estudo daquilo, não. Eles ouviam a palavra, eles criam, acreditavam, e como a Bíblia diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o único na Bíblia que demorou 3 dias para ser batizado foi o apóstolo Paulo, porque estava passando por todo o processo que Deus estava trabalhando e forjando ali o coração daquele homem. Quem está entendendo até aqui? Quem está entendendo até aqui? Então, Ananias, após esse acontecimento, quando eu digo para vocês que Paulo é um cara assim extraordinário, nós veremos até mesmo a partir desse encontro que ele teve ali com Ananias. Teve encontro com Jesus, foi para uma certa residência. 3 dias depois aparece o homem de Deus, me põe as mãos sobre ele, ele enxerga, ele deseja o batismo, ele é batizado, e ali mesmo, naquele local onde ele conheceu Jesus, naquela cidade onde ele conheceu Jesus, 3 dias depois foi batizado, ele começa a ser um missionário da palavra de Deus. Porque isso tem, nós estamos falando de quanto tempo, gente? Eu estou falando quanto tempo? Eu estou falando de dia. Vamos botar uma semana, 3 dias, sei lá, cego, foi batizado, retomou a visão, já ficou na sinagoga e agora está pregando a palavra de Deus. E nessa mesma semana que ele teve o encontro, na mesma semana que ele se impactou com a presença de